Olá, eu vou discutir nesse vídeo o que são os problemas de valores de contorno de dois pontos e como que a gente pode resolver esse tipo de problema. Mas antes de entrar nesse tópico especificamente, eu gostaria de relembrar o que é um problema de valor inicial e também como que a gente resolve esse tipo de problema. Então vamos ver esse exemplo aqui. Esse é um problema de valor inicial, ou seja, um problema formado por uma equação diferencial ordinária para essa função que eu estou chamando de y, uma função de uma variável, e além disso eu tenho esse par de equações adicionais que a gente chama de condições iniciais. Anotem que o que é característico de um problema de valor inicial é o fato de que essas condições sobre minha função se referem a um mesmo ponto do domínio dela, que aqui nesse exemplo é o número zero. Então, como que a gente resolve esse problema? Em duas etapas, basicamente. Em primeiro lugar, a gente identifica qual que é o conjunto solução da equação diferencial ordinária. Nesse exemplo, o conjunto solução pode ser expresso dessa forma aqui, ou seja, as funções da forma cosseno de t vezes alguma constante C1, mais a função seno de t vezes alguma outra constante C2. De posse desse conjunto solução, quer dizer, qualquer solução da equação diferencial é uma dessas funções que estão aqui, resta a gente verificar quais dessas funções satisfazem as condições iniciais. Então é só uma questão de substituir essa expressão nesse par de equações aqui. Basicamente fazer t igual a zero na expressão geral para a função y e substituí-lo do lado esquerdo das equações. Isso vai levar a um sistema linear para esses coeficientes C1 e C2, que pode ser resolvido facilmente. Então, nesse exemplo, fazendo essas contas, a gente identifica que, para esse problema de valor inicial, as constantes C1 e C2 têm que ser 0 e 2, e, portanto, a única função y que satisfaz essas três equações, ou seja, a única solução para o meu problema de valor inicial, é a função 2 vezes seno de t. E, bom, a gente pode visualizar geometricamente o que está acontecendo aqui da seguinte forma. Bom, a equação diferencial ordinária tem infinitas soluções. Aqui eu estou ilustrando três dessas soluções, ou seja, que eu obtive basicamente escolhendo certos valores para as constantes C1 e C2. Para cada uma dessas escolhas eu tenho uma função diferente, que satisfaz a equação diferencial ordinária. Agora, as condições iniciais estão impondo adicionalmente o quê? Bom, a primeira delas é de que a função tem que valer zero quando a variável dela é zero. Ou seja, o gráfico da função que resolve o problema de valor inicial tem que passar por esse ponto, tem que passar pela origem desse plano cartesiano. Agora, a segunda condição inicial está impondo que a derivada da função em zero tem que valer 2, quer dizer que o gráfico da função nesse ponto tem que ter essa reta de inclinação 2 como reta tangente ao gráfico. E aí, dentre as infinitas soluções da equação diferencial ordinária, a gente vê que só uma delas satisfaz adicionalmente esse par de condições iniciais, que é a função 2 vezes seno de t. Bom, agora a gente pode ir, de fato, para o problema de valores de contorno de dois pontos. À primeira vista, esses problemas parecem muito com um problema de valor inicial. Então, um exemplo desse tipo de problema é o que está aqui sendo mostrado. Então, novamente, eu tenho uma equação diferencial ordinária. Nesse exemplo, eu peguei a mesma que eu discuti anteriormente. E agora eu tenho um par de condições adicionais, mas que tem essa diferença crucial. Essas condições que estão sendo impostas sobre a função estão sendo impostas em dois valores diferentes do domínio dela. Aqui eu estou impondo que a função é zero tem que valer zero e a função em 1 tem que valer zero. Então a gente chama esse tipo de condição de contorno, e nesse exemplo específico a gente tem uma nomenclatura adicional pelo fato de que eu estou impondo o valor zero
para a função nesses dois pontos 0 e 1, a gente chama também essa condição de condições de contorno homogêneas. Agora, como que a gente vai resolver esse tipo de problema? Exatamente da mesma forma que a gente resolvia um problema de valor inicial. A gente pega o conjunto de solução para a equação diferencial ordinária. Então, eu tenho a mesma equação diferencial ordinária que eu tinha antes, o conjunto de solução é o mesmo, eu só troquei o nome da variável da função aqui. De posse desse conjunto de solução, tudo que a gente faz é substituir a expressão geral para a solução da EDO nesse par de equações, que agora a gente chama de condições de contorno. E, novamente, a gente vai cair num sistema linear para essas constantes C1 e C2. Resolvendo esse sistema linear, nesse exemplo, a gente identifica que essas constantes têm que ser ambas nulas e, portanto, a função que resolve esse problema é única e essa função y de x igual a zero, quer dizer, a função constante i igual a zero. E, de novo, a gente pode visualizar o que está acontecendo aqui em termos do gráfico dessas funções. Novamente, a EDO tem infinitas soluções, eu estou ilustrando algumas delas aqui. Agora, as condições de contorno, ou seja, estou impondo que a função tem que valer zero quando x igual a zero, e a função tem que valer zero quando x igual a 1, implicam que o gráfico da solução do meu problema tem que passar por esses dois pontos aqui do plano cartesiano, e a função constante igual a zero, de fato, satisfaz a EDO e passa por esses dois pontos. Ótimo. Agora eu vou considerar uma variante sutil do problema que eu tinha antes. É muito parecido com o anterior, com a diferença que agora eu tenho essa constante π ao quadrado multiplicando a função y aqui. E novamente a gente vai resolver esse problema da mesma maneira. Eu vou pegar o conjunto de solução para a EDO, agora ele é ligeiramente diferente. Eu tenho esses fatores de π aqui dentro dos argumentos das funções cosseno e seno. Agora o passo seguinte é o mesmo. Eu substituo essa expressão nessas duas equações, nas condições de contorno, quer dizer, faço x igual a zero, coloco aqui do lado esquerdo dessa equação, faço x igual a 1, aqui na expressão da y, substituo do lado esquerdo dessa outra equação, da outra condição de contorno. Isso vai me dar um sistema linear para esses coeficientes C1 e C2. E resolvendo esse sistema, a gente vê que, na verdade, a constante C1 tem que ser zero, mas a constante C2 pode assumir qualquer valor. Quer dizer, para qualquer constante C2 que eu coloco aqui, a função C2 vezes seno de πx satisfaz as três equações. E a gente diz, nesse caso, que o problema de valores de contorno admite soluções não triviais. Por quê? Agora eu tenho funções y que não são constantes iguais a zero, mas que mesmo assim satisfazem as três equações que formam o meu problema. Novamente, a gente pode visualizar o que está acontecendo aqui no gráfico. A minha DO, né, tem infinitas soluções, estou ilustrando algumas delas aqui. Mas agora, eu tenho ainda as mesmas condições de contorno. A função, né, além de satisfazer a EDO, ela tem que valer zero quando x igual a zero, ela tem que valer zero quando x igual a 1. E agora a gente tem infinitas funções que satisfazem todas as condições do meu problema. Todas as funções que são, aqui eu estou ilustrando três delas, ok? Três múltiplos da função seno de πx, cada um desses múltiplos dá uma função diferente. E todas essas funções satisfazem ambas as condições de contorno. Os gráficos delas passam por esses dois pontos aqui. Bom, e além disso, eu tenho a função constante igual a zero, tá? Que também satisfaz esse problema. Também é uma solução do problema. Ok. Então, o último tópico que eu vou discutir, a gente vai chamar de problema de autovalores e autofunções. Em breve eu vou explicar o porquê desse nome. Notem que são nomes que remetem
a um problema de álgebra linear, de encontrar os autovalores e os autovetores de uma matriz. Eu vou discutir rapidamente o porquê dessa nomenclatura em breve. Então, a única diferença agora é o seguinte, notem, eu tenho um problema formado por um conjunto de equações. Novamente, eu tenho uma EDO, eu tenho um par de condições de contorno. Nesse exemplo, são condições de contorno homogêneas, ok? Eu estou exigindo que a função seja zero, nesses pontos 0 e 1. A grande diferença agora é que eu tenho um parâmetro lambda aqui, que eu quero considerar arbitrário. Eu quero resolver esse problema para qualquer número real lambda que eu colocar aqui nessa EDO. E bom, então na verdade a gente já resolveu esse problema para dois valores particulares de lambda, para lambda igual a 1 e lambda igual a π ao quadrado. E com isso a gente pode ver o seguinte, não importa qual valor de lambda eu coloque aqui nessa EDO, eu sempre resolvo esse problema de forma trivial, no sentido de que a função y igual a zero para todo x resolve essa equação. A função constante igual a zero satisfaz a EDO e, claro, satisfaz essas condições de contorno também. Agora, a gente viu também que existem certos valores de lambda, tais que o problema passa a ter soluções que não são triviais, quer dizer, funções que não são constantes iguais a zero. Mais especificamente, a gente viu que para o lambda igual a 1, eu só resolvi esse problema de forma trivial, com a função y de x igual a zero, mas para o valor em que esse lambda é π ao quadrado, a gente viu que, além da solução trivial, eu tinha outras infinitas soluções não triviais para o problema. E aí a gente vai adotar a nomenclatura de que, para esses valores de lambda em que eu encontro soluções não triviais para o problema, bom, os valores de lambda vão ser chamados de autovalores do problema e as soluções não triviais de autofunções do problema. E aí a gente tem esse paralelo com a álgebra linear. Vamos lembrar o que é um problema de autovalor e autovetor em álgebra linear. Basicamente, dada uma matriz quadrada A, digamos n por n, e um vetor de incógnitas com n incógnitas, a gente diz que lambda é um autovalor dessa matriz A se esse sistema linear aqui puder ser resolvido de forma não trivial. Quer dizer, se existe algum vetor não nulo que satisfaz o meu sistema linear. E lembre que nesse caso, para esses valores de lambda, a gente diz que eles são autovalores da matriz e os vetores não nulos correspondentes são os autovetores. E aqui nesse problema de valores de contorno, eu tenho algo similar. Para certos valores de lambda, eu tenho uma solução não trivial para o meu problema, e aí para esses valores de lambda, eu dou o nome de autovalores, e para cada um desses autovalores, eu chamo as soluções não triviais do problema de autofunções. Ok. Então, por exemplo, a gente já viu aqui que lambda igual a 1 não é um autovalor do problema, porque se eu substituo lambda igual a 1 aqui, só a função y de x igual a zero satisfaz essas três equações. Quer dizer, o problema passa a admitir só a solução trivial. Por outro lado, se eu substituo lambda igual a π ao quadrado aqui, a gente vê que, por exemplo, essa função seno de πx é uma solução do problema e é uma solução não trivial do problema. Quer dizer, é uma função que não é constante igual a zero. E, bom, como que a gente resolve esse problema de maneira geral? A estratégia é muito similar à que a gente usou para resolver para os valores particulares de lambda. Então, o que eu vou fazer? Para cada valor de lambda, eu vou identificar o conjunto de solução da equação diferencial e, dentro desse conjunto de solução, eu vou identificar quais que satisfazem também as condições de contorno. E aí a gente organiza as ideias no sentido de que, se para algum lambda as condições de contorno são satisfeitas por funções não identicamente nulas, ou seja, soluções não triviais,
Então, este lambda é um autovalor e as funções não identicamente nulas são as autofunções correspondentes. Bom, a sutileza que a gente tem nesse problema é o seguinte. As soluções dessa EDO vão depender bastante de qual que é o sinal desse lambda. Então vamos começar pelo caso simples. Vamos supor que esse lambda aqui é zero. Então nesse caso a gente cai nessa equação diferencial mais simples, y2' é igual a zero, que a gente pode resolver diretamente por integração. A gente pode integrar essa equação duas vezes e chegar nesse conjunto solução para EDO. Okay? Então, para esse caso particular, lambda igual a zero, esse aqui é o conjunto de solução. Se, por outro lado, o lambda for positivo, eu passo a ter soluções dessa forma aqui, ó. Cosseno de raiz de lambda vezes x e seno de raiz de lambda vezes x e todas as combinações lineares que eu posso fazer dessas soluções com constantes C1 e C2. Então, por exemplo, para o caso em que o lambda é igual a 1, eu caio nessa equação diferencial e eu obtenho, eu caio no primeiro exemplo que eu discuti nesse vídeo. Agora, para lambda negativo, a cara das soluções já muda bastante e eu passo a ter soluções do tipo funções exponencial. Então, observem que não tem nada de problemático aqui com essas raízes, porque olha, eu estou fazendo a hipótese de que o lambda é negativo e, portanto, menos lambda vai ser positivo e tudo que eu tenho aqui na cabeça da exponencial é a raiz quadrada de algum número positivo. Tá? Então, isso aqui, essas funções são funções exponenciais. Eu não tenho unidade imaginária ou nada desse tipo aqui. Então, um exemplo é, se o lambda for menos 1, eu caio nessa equação diferencial, cujas soluções seriam exponencial de x e exponencial de menos x. Bom, para quem, por acaso, ainda tem alguma dificuldade em resolver esse tipo de equação diferencial e chegar em encontrar esses conjuntos de solução, eu coloquei no final do vídeo uma rápida explicação de como deduzir essas soluções aqui e vocês podem verificar lá. Mas, então vamos agora finalmente resolver nosso problema de autovalores e autofunções. Bom, então vamos começar com um caso mais simples, em que lambda é zero e o conjunto de solução, como eu tinha discutido anteriormente, é dessa forma, C1 mais C2 vezes x. O problema de valores de contorno adquire essa forma, ok? A EDO se simplifica nesse caso para esse EDO aqui, y2' igual a zero. Então agora é só uma questão da gente substituir essa solução geral no par de condições de contorno. Isso vai levar a um sistema linear para as constantes C1 e C2, que a gente resolve rapidamente e identifica que a única solução desse sistema linear é para o caso em que as constantes C1 e C2 são ambas nulas, e, portanto, a função correspondente é a função constante igual a zero. Então, a gente identifica que esse problema de valores de contorno para lambda igual a zero só admite a solução trivial e, portanto, lambda igual a zero não é um autovalor do meu problema de autovalor e autofunção. Passando agora para o caso em que lambda é negativo, como eu tinha discutido anteriormente, a solução geral da EDO passa a ter essa forma aqui. E, bom, o problema de valor de contorno correspondente vai ter essa forma aqui. Então, a gente substitui a solução geral da EDO nas condições de contorno. Isso vai levar a esse sistema de equações lineares para as incógnitas C1 e C2, ok? Então, eu estou imaginando que esse lambda aqui é algum número real negativo, arbitrário, mas fixo. Para efeitos de solução desse problema, lambda é alguma constante. E as incógnitas desse sistema linear são as constantes C1 e C2. Bom, então a gente pode simplificar. Por exemplo, a gente pode isolar a constante C1 dessa equação, substituir nessa segunda, e a gente chega nessa equação aqui, ó, em que
a gente tem aquele dilema típico. Eu tenho uma multiplicação de dois números reais igualando a zero, então necessariamente um desses dois números é zero. Agora, o que a gente pode observar é que esse número que está entre parênteses, essa subtração de exponenciais, necessariamente é não nulo. Ele sendo não nulo, só resta a constante C1 ser nulo. E aí a gente resolve o nosso sistema linear. Agora, por que esse número entre parênteses é não nulo? Bom, observem que tudo que eu tenho aqui é a raiz quadrada de algum número positivo, ok? Novamente, lambda é negativo, menos lambda é positiva, e essa raiz quadrada é algum número A positivo. E aqui, portanto, eu vou ter menos A na cabeça dessa outra exponencial. E lembrem, pelo comportamento da função exponencial, se A é algum número positivo, a exponencial de A tem que ser estritamente maior que 1. E, por outro lado, a exponencial de menos A, já que A é um número positivo, menos A é negativo, e, portanto, a exponencial desse número negativo vai ser estritamente menor que 1. Portanto, a subtração de um número que é maior que 1 com um número que é menor que 1 tem que ser não nula. Outra maneira de enxergar é através do gráfico da exponencial. Eu só estou destacando aqui algum número real A positivo, então menos A vai ser algum número negativo. Pelo gráfico da exponencial, a gente vê que a exponencial de A tem que ser alguma coisa maior que 1, enquanto que a exponencial de menos A tem que ser alguma coisa menor do que 1. E com isso a gente vê que a única solução desse sistema linear aqui para C1 e C2 é a solução trivial, tá? C1 e C2 tem que ser simultaneamente zero, quer dizer que a única função y que satisfaz o meu problema de valores de contorno é a função constante igual a zero, quer dizer que esse problema de valores de contorno, quando lambda é negativo, só admite a solução trivial. E, portanto, de acordo com essa nomenclatura, nenhum desses lambdas negativos vai ser um alto valor do problema, já que não importa qual seja o lambda negativo, o PVC correspondente só tem a solução trivial. E vamos finalmente para o caso que vai ser mais interessante. Vamos assumir agora que lambda é algum número positivo. E aí sim, a gente vai encontrar alguns autovalores do nosso problema de autovalores e autofunções. Bom, novamente, eu já tinha discutido que as soluções da EDO para valores de lambda positivo são dessa forma, funções do tipo seno e cosseno. Então, o PVC agora adquire essa forma, ok? E bom, agora é só uma questão de substituir essa solução geral no par de condições de contorno. Isso vai levar a esse sistema linear para as incógnitas C1 e C2. Novamente, aqui eu estou considerando que lambda é alguma constante e, portanto, cosseno de raiz de lambda e seno de raiz de lambda vão ser constantes no que diz respeito a esse sistema linear aqui. As incógnitas são C1 e C2. E bom, dessa primeira equação, a gente obtém rapidamente que a constante C1 tem que se anular. Substituindo isso na segunda equação, eu obtenho essa outra equação. De novo, eu tenho o mesmo dilema. Eu tenho uma multiplicação de dois números reais, o número real C2 e o número real seno de raiz de lambda. Isso tem que ser zero. Quer dizer que um desses dois números tem que ser zero. Agora, então, a solução do meu sistema vai depender drasticamente de qual é o valor de seno de raiz de lambda. Então, a gente tem que lembrar que quando que a função seno se anula? Bom, o gráfico da função seno é esse aqui, e eu lembro a vocês que a função se anula sempre que o argumento dela é algum múltiplo de π. Ela vai se anular em π, 2π, 3π, 4π, 0, menos π, etc. Ou seja, desde que raiz quadrada de lambda, que é o que está aparecendo no argumento aqui da função seno dessa equação, desde que a raiz de lambda não seja um múltiplo de π, tá? Então, desde que a raiz de lambda seja diferente de n vezes π, onde n é igual a 1, 2, 3, etc.,
Então, a função seno aqui vai ser diferente de zero e, portanto, essa equação aqui só vai ser satisfeita quando C2 for zero. Ou seja, bom, eu já sabia que o C1 era zero, agora eu concluí que o C2 é zero também, e, portanto, dada essa expressão geral para a solução da DO, se o C1 e C2 são zero, quer dizer que a função y de x, que resolve o problema, é constante igual a zero. Ou seja, esses valores de lambda positivos, que são diferentes de múltiplos de π ao quadrado, não são autovalores do problema. Okay? Nenhum desses lambdas que satisfazem isso aqui são autovalores do problema. Mas, se raiz quadrada de lambda for um múltiplo de π, então o seno de raiz de lambda vai se anular e, portanto, essa equação aqui pode ser satisfeita mesmo que o C2 não se anule. E, bom, para esses valores de C2 não nulos, eu obtenho funções que resolvem o meu PVC de forma não trivial. Okay? Desde que eu escolha um C2 não nulo, eu obtenho uma função que satisfaz essas três equações de forma não trivial. E, portanto, todas essas escolhas de lambda, ou seja, quando lambda é igual a π ao quadrado, 4π ao quadrado, 9π ao quadrado, etc., são autovalores do meu problema. E aí agora a gente pode resumir aqui, nesse meu problema de autovalores e autofunções, quais são os autovalores e quais são as autofunções. Então, os autovalores, como eu já tinha dito, são esses: π ao quadrado, 4π ao quadrado, 9π ao quadrado, de maneira geral, qualquer número da forma n ao quadrado π ao quadrado, onde n é algum número natural. E para cada um desses autovalores, eu tenho as autofunções correspondentes, ou seja, as funções não nulas que satisfazem o problema de valores de contorno para aquele lambda correspondente. Okay? Então, quando o lambda é π ao quadrado, as funções da forma constante, qualquer, vezes seno de πx, resolvem o PVC. Se, por outro lado, o lambda é 4π ao quadrado, as funções da forma seno de 2πx vezes alguma constante resolvem o PVC. E assim por diante. Então, dois problemas importantes de serem resolvidos. Eu gostaria que vocês tentassem resolvê-los por conta própria. Esses problemas vocês podem encontrar a solução deles facilmente em qualquer livro texto de equações diferenciais parciais, mas é interessante que vocês tentem resolvê-lo por conta própria e depois verifiquem se as suas soluções estão batendo com as soluções de fato desses problemas. Então, eu agradeço a atenção de todo mundo e passo agora para o apêndice, que eu mencionei anteriormente. Eu vou discutir como resolver as equações diferenciais dessa forma, ou seja, não importa qual o número real lambda que eu coloco aqui, como que eu posso resolver essa equação. Vocês podem lembrar que a estratégia é basicamente chutar soluções dessa forma. Quer dizer, funções da forma exponencial de alguma constante r, que eu vou identificar qual vai ser posteriormente, tá? Vezes a variável x da função. Então, a estratégia é basicamente essa. Suponha essa solução, substitua na sua EDO e veja o que acontece. Então, lembrem que essa é uma estratégia que funciona muito bem para todas as EDOs dessa forma, em que A, B e C são constantes. Bom, então, fazendo as continhas, substituindo, quer dizer, eu vou derivar essa expressão aqui duas vezes, substituir aqui, obtenho esse termo. Obtenho a própria função, bom, substituo a própria função aqui, e obtenho esse termo. Então, a gente observa agora que as funções exponenciais nunca se anulam, então não tem problema nenhum. Eu dividi os dois lados da equação pela exponencial, quer dizer, eu vou cortar esses dois termos e cair numa equação muito mais simples da forma r ao quadrado mais lambda igual a zero, e eu posso isolar o fator de lambda, ou posso isolar r ao quadrado de um dos lados dessa equação. Agora a gente tem que tomar um cuidado para resolver essa equação aqui, porque
As raízes dela vão depender drasticamente de qual que é o sinal do número que está aparecendo do lado direito aqui. Eu vou resolver essa equação basicamente extraindo a raiz quadrada, mas eu tenho que tomar cuidado em identificar se o número que está aqui é positivo ou negativo. Bom, a gente já pode descartar sem maiores dificuldades o caso em que esse lambda é zero. Como eu já tinha dito anteriormente, se lambda é igual a zero, a EDO se simplifica bastante, porque esse termo aqui vai sumir. Eu obtenho um EDO que é y duas linhas igual a zero, que eu posso resolver diretamente. Eu não preciso passar por todos esses passos aqui, já encontro o conjunto de solução dela. Então essas contas todas aqui são interessantes para o caso em que essa constante lambda é não nula. Então, para o caso em que ela é negativa, a solução é rápida porque se lambda é negativo, menos lambda vai ser positivo, e eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui sem problemas, e vou obter duas raízes para essa constante r. A raiz quadrada de menos lambda e menos a raiz quadrada de menos lambda. E aí eu posso substituir aqui, tá, na minha expressão, para o meu chute de solução da EDO, e obtenho duas soluções diferentes. Tá? Cada uma dessas raízes, r, me dá uma solução correspondente para a EDO, que são funções do tipo exponencial. Né? Exponencial de alguma constante vezes a variável da função. Agora, para lambda positivo, a gente vai ter que tomar um cuidado adicional aqui. Porque ao tirar a raiz quadrada de menos lambda, se lambda é positivo, eu vou estar realmente tirando a raiz quadrada de um número real negativo e não tem como fugir. As raízes quadradas vão ser realmente números complexos, ok? Ou seja, as soluções para essa equação de segundo grau são i vezes raiz de lambda e menos i vezes raiz de lambda, as unidades imaginárias. E, portanto, substituindo aqui nessa expressão para o meu chute, né, de solução da DO, eu obtenho esse par de soluções aqui para DO. Então, notem que eu estou flexibilizando um pouco o que eu entendia com essa DO à primeira vista. Né? A gente pode pensar que a DO é para uma função real, que assume valores reais. Não tem nenhum problema grande e a gente assumir que essa função pode assumir valores complexos. Okay? A variável dela, x, continua sendo uma variável real, mas os valores que ela assume podem ser números complexos. E aí, de fato, eu teria duas soluções de DO dessa forma. Agora, como que a gente resgata as soluções do tipo seno e cosseno? A partir dessas soluções que a gente encontrou aqui, bem, basicamente a gente vai usar a identidade de Euler, que diz que a exponencial de i, a unidade imaginária, vezes qualquer número a, é igual ao cosseno desse número a mais i vezes seno desse número a. Além disso, a gente vai usar o fato de que a nossa EDO é linear. E, portanto, se eu tenho duas soluções EDO, essas aqui, então combinações lineares dessas soluções vão me dar uma nova solução. Então, se eu pegar, por exemplo, então eu tenho essas duas soluções aqui e tomar essa combinação linear específica, ok? Vou somar as duas funções e vou multiplicar por meio. E eu uso essa fórmula de Euler, ok? Então, eu uso a fórmula de Euler para a função exponencial de i raiz de lambda vezes x. Quer dizer, substituir a por raiz de lambda vezes x. Então, essa função aqui, pela fórmula de Euler, vai ser cosseno de raiz de lambda x mais i vezes seno de raiz de lambda x. Faço a mesma coisa para essa função, por conta desse sinal de menos aqui, eu vou ganhar esse sinal de menos ao usar a fórmula de Euler. E aí, vocês observem que essas funções seno vão se subtrair, as funções cosseno vão se somar, eu vou ter um cancelamento com esse fator de meio e eu obtenho a solução da forma cosseno de raiz de lambda vezes x. E para obter uma solução do tipo seno de raiz de lambda vezes x, eu vou usar o mesmo truque, só que agora eu vou olhar para essa outra combinação linear aqui. Ó. Observe, eu vou agora subtrair essas duas soluções que eu tinha da DO, dividir por 2 vezes i, novamente usando a fórmula de Euler. Agora, o que vai acontecer,
Observem que eu tenho dois sinais de menos aqui. Agora, as funções cosseno é que vão se anular, as funções sinos vão se somar. E esses fatores, eu vou obter um fator de 2i multiplicando a função seno, que vai se cancelar com esse aqui, e eu obtenho uma solução da forma seno de raiz de lambda x. Resumindo, né, eu tinha identificado que essas funções resolviam a EDO. Agora, usando a linearidade da EDO e a fórmula de Euler, eu identifiquei outras duas soluções da mesma EDO. Aquelas soluções da forma seno de raiz de lambda x e a função cosseno de raiz de lambda x.